Olá, quero hoje fazer aqui, não um convite, mas um chamado a todos, pelo menos a todos que têm ouvidos para ouvir. É tempo, diz em Romanos 13:11, digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13:11. Esses últimos dias, todos os movimentos no mundo têm a tendência clara de colocar a igreja para dormir, um sono profundo, um sono da negligência, o sono da empatia, né? Nós precisamos realmente fazer algo, e não simplesmente orar, mas nós precisamos nos posicionar como intercessores e batalhar pela fé que cremos, pela fé que nos foi entregue, batalhar em oração em todos os lugares do Brasil, do mundo, por aquilo que foi nos entregue. Eu lembro aqui a história da rainha Esther, onde o tio dela, primo, o seu parente dela, Mordecai, na verdade o tio dela estava para morrer, né, nas mãos do inimigo, assim como todos os judeus, por causa do Mordecai. E o que acontece é que ela ouviu dele o seguinte: será que não foi para esse propósito que Deus te levou a se tornar rainha? Interceda pelo seu povo, que está prestes a ser eliminado. E ela intercedeu junto ao rei. E o que aconteceu foi que o rei, que não podia fazer outro decreto, ele tinha decretado a destruição dos israelitas, dos judeus. Então o rei fez um segundo decreto dizendo que todo judeu em todo lugar se armasse, se protegesse, se preparasse para o combate, se defendesse. E assim a nação judia não foi eliminada. Eles tiveram um livramento naquele dia. Eu quero só dizer para vocês que no retiro de carnaval desse ano, eu tive um claro propósito de não tirar mais a barba, porque até que chegue o dia em que nós possamos viver o Evangelho, segundo Paulo disse, de demonstração de poder pelo Espírito. E então, queridos, logo depois, no último momento que eu fui ministrar sobre essa visão, sobre como deveríamos nos portar, já prevendo que algo terrível da parte do mal estava para acontecer, o Senhor não me permitiu liberar sobre eles uma unção, uma responsabilidade de estarem como guerreiros, aptos para a guerra ali, intercessão mesmo, batalha espiritual. E passou-se o tempo, não entendi, fiquei chateado, porque não ficou uma obra incompleta. Mas quando foi no dia 7 do 3 de 2020, uma data marcante, né? 7, número da perfeição, 3, número da trindade, 20, 40, final de um ciclo, início de um outro ciclo. Eu estive em reunião com alguns outros pastores pela primeira vez aqui em Limoeiro, e lá o Espírito Santo de Deus me disse para liberar o que eu tinha para ser liberado lá no retiro. Por quê? Porque lá no retiro era só a Igreja Batista do Calvário de Limoeiro e o povo de São João. Liberei lá, na intenção de que os líderes das igrejas pudessem receber a mesma visão e se posicionar, né? Então, logo no dia 11 de março, começou o período de afastamento, em que todas as igrejas pararam. E aí já me vem aquela outra ideia, lembrança de uma passagem bíblica que diz, referindo-se a Satanás, ou a um inimigo de Deus, né? Não é ele um tição tirado do fogo? É uma expressão que nos deixa entender que quando a gente tira um pau, de dentro, uma lenha de dentro do fogo, ele vai apagar. A ideia de congregar é fundamental para a existência da igreja. Se fosse para servirmos a Deus em particular sozinhos, não tinha para que ter formado igreja. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam? Bom, queridos, e aí, uma outra coisa, Jesus disse que só entra na história aí quando tem 2 ou mais. Eu sozinho não sou igreja. Uma coisa é você buscar a Deus sozinho, no privado. A outra coisa é congregar. Congregar tem a ver com a igreja.
tá? A maior parte das promessas estão relacionadas à igreja. Então estamos isolados e desde então, hoje nós já estamos no dia 4, né? Não, hoje já é quinta. Hoje é dia 5, 6, não sei, de junho. Nunca sei que dia é hoje. Deixa eu ver aqui. Bom, é dia 4. Ali diz que é dia 4 de junho de 2020. Estamos isolados. E o que me choca mais é que mesmo estando isolados e sem muitas atividades para fazer, eu tive um outro momento em que eu tentei despertar pelo menos a igreja e os amigos próximos. Foi agora no final do mês de maio, do dia 22 ao dia 29 de maio. 8 dias de oração, 5 encontros por dia, das 6 às 18 horas. Um total de 40 encontros de oração. Eu não consegui juntar na sala de oração nem um terço das pessoas da igreja onde eu sirvo, Batista do Calvário, no Coelho. De São João, se eu não salvo engano, um só participou de um encontro, o missionário Aécio. Bom, queridos, eu quero só trazer esse chamado para você. É esse o momento que você deve ser levantado. Se levante com os seus próprios pés. Quando a Bíblia diz que desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará, o Cristo te esclarecerá. Esse te esclarecerá ou te iluminará. Falar a respeito de uma salvação que não é uma coisa assim, sabe? Simplesmente eu levantei a mão e fui salvo. Não. Fala sobre a consumação dessa salvação. O momento em que você foi salvo, foi edificado, e então Jesus vem para te buscar. Tem a ver com o Salmo, acho que 34, né? Ou 37, 34, 7, não sei. Olharam para ele e foram iluminados. Os vossos rostos jamais sofrerão vexame. A questão é que para eu olhar para o Senhor nesse sentido, eu tenho primeiro que ficar de pé. Desperta do sono. O momento para a gente orar pela nossa nação é agora. O momento que virá depois será o momento de você lamentar por seus parentes, por sua família, por aquilo que você poderia ter feito e não fez. Se você pode me ouvir, se você pode me entender, se você tem ouvidos para ouvir, deixa eu falar com você mais uma vez. Se você reconhece o tempo, como diz em Romanos, capítulo 13, versículo 11, digo a vós outros que reconheceis o tempo. Tem tempo para tudo. Se você é uma das pessoas que consegue, tem discernimento para reconhecer o tempo, reconheça que eu estou falando da parte de Deus. Esse é o tempo de você interceder. É o tempo de você se posicionar. Amanhã será o tempo de se arrepender por não ter se levantado, por não ter despertado do sono, por não ter orado. Ore por sua nação. Ore por sua nação. Ore pelas famílias dessa terra. Não ore simplesmente pedindo a Deus que venha intervir, mas você mesmo intervenha e ministre a palavra de Deus, ministre a bênção do Senhor. Seja um guerreiro, uma guerreira, um agente do céu nessa hora, em nome de Jesus. É a palavra de Deus que eu passo para você, como alguém que, de vez em quando, recebe algo de Deus. Fique na paz do Senhor.